Para você que acompanha o Política em Pauta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos neste dia 5 de novembro, a 10 dias da eleição municipal. É claro, as cartas estão todas na mesa, boa parte dos candidatos já é conhecida, principalmente os candidatos a vereador, obviamente os candidatos a prefeito com a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão tem uma amplitude, tem uma visibilidade maior, mas a questão toda envolve a disputa para a Câmara de Vereadores. Com exceção de 2 vereadores que não são candidatos à reeleição, fato já amplamente conhecido, Jefferson Dutra e Sônia Leite, 15 vagas com toda certeza podem ser disputadas por aqueles que querem concorrer à reeleição, mas 2 vagas serão de vereadores novos. Entretanto, o que mais chama atenção é a disputa corpo a corpo, que está acontecendo, mesmo com as restrições que deveriam ocorrer por conta da pandemia e muitos candidatos acabam não levando isso muito a sério. A prova disso são as publicações em Facebook e Instagram, onde aparece todo mundo sem máscara, inclusive os cabos eleitorais e os próprios candidatos. Mas isso aí é uma situação à parte. O que interessa é o conteúdo dos materiais de campanha. Muitos candidatos, e este talvez seja o grande problema, podem ter a melhor das intenções, mas estão apresentando verdadeiros absurdos naqueles santinhos que a gente tradicionalmente recebe, seja nas esquinas, seja no corpo a corpo, seja nos bairros, onde muitas vezes as pessoas não saem de casa, mas os candidatos vão até a população. E a gente tem notado, olha o que eu tenho recebido de coisas aqui, pessoal, de absurdos. Algumas ideias, para vocês terem uma ideia dos candidatos, algumas propostas, apenas o Poder Judiciário teria condições de estabelecer uma situação. Não, nem o Executivo, só o Judiciário. E os candidatos vão lá e apresentam. Quem tem o mínimo de conhecimento, e aqui eu não vou dizer que eu sou um grande conhecedor, mas o mínimo do mínimo do mínimo eu tenho, o candidato passa por um verdadeiro mentiroso. Para não dizer um desconhecedor da função para a qual ele está tentando se eleger. Então, isso tem que ser muito bem analisado pelo eleitor e muitas vezes pelos próprios candidatos. Os partidos muitas vezes congregam muita gente que tem disposição, que tem vontade, alguns com aptidão, obviamente eleitoral, tanto que alguns não se elegem por um detalhe, muitas vezes do próprio quociente eleitoral, mas o fato é que há muito candidato despreparado. Se o cara se elege tentando oferecer emprego, por exemplo, me desculpa, ele não tem a menor condição de fazer isso. E isso está em boa parte dos materiais de campanha. Agora, lutar por políticas públicas para geração de emprego e renda, bom, isso dá, isso é possível. Numa construção que não depende do candidato, mas sim numa construção envolvendo executivo e legislativo. Por isso, todo cuidado é pouco. Estamos num momento decisivo. Para você ter uma ideia, semana que vem, dia 12 de novembro, é o último comentário do Política em Pauta antes das eleições. E o que nós vamos abordar aqui? Obviamente, uma análise da campanha eleitoral. Claro que, no caso dos vereadores, a gente sabe que este ano houve um diferencial. Foi a primeira campanha que os candidatos não tiveram espaço em propaganda em rádio e televisão. E isso cá para nós está fazendo a diferença. E aqui eu não estou fazendo um exercício de adivinhação, mas é um fato. Vocês não duvidem que haja muito mais votos para candidaturas à prefeitura do que para a vereança, tendo em vista isso, porque há sim muita gente desconhecendo este fato. Para você ter uma ideia, há poucos dias eu fui questionado para saber se haveria eleição para vereança, porque não se aparece a candidatura e a pessoa não sai de casa. Outros vêm perguntar para mim, quem é o melhor candidato? Eu digo, bom, façam a análise conforme o interesse e a preocupação de vocês para a cidade. Não adianta perguntar para o Emanuel, não adianta perguntar para o João, para o José, não adianta perguntar para os jornalistas. Os jornalistas estão ali para acompanhar a cobertura, para trazer informações. Agora, esta investigação tem que ser feita por parte do eleitor. Claro que muitas vezes os veículos de comunicação colaboram, até tendo em vista a passagem dos últimos anos, dos últimos meses, com o currículo dos candidatos que muitas vezes viram notícia. Isto é parte integrante do jogo eleitoral. Agora,
a decisão final, o juiz desta sentença de quem vai estar representando a população na colenda, como se diz antigamente, na Câmara de Vereadores, é o eleitor, somos todos nós. Portanto, o último período de campanha, muita calma nessa hora e muito cuidado, porque senão daqui a 4 anos o resultado pode ser completamente perigoso ou não ter dado em absolutamente nada. Não ter dado em absolutamente nada e ficar aquela sensação de que você jogou o seu voto no lixo. Ficamos por aqui, destacando que você pode acompanhar nossa programação empautífera nas lives de terças e sextas pelo Facebook e pelo YouTube, no nosso site www.empautabagé.com.br e também no Instagram, @empautabagé. O Política em Pauta volta semana que vem, trazendo os detalhes do encerramento da campanha eleitoral e, é claro, a expectativa para as eleições do próximo dia 15 de novembro. Até lá!